Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, estudo do Espiritismo. Hoje vamos falar sobre a perturbação espiritual. Este assunto está no capítulo 3, da parte segunda do Livro dos Espíritos. No nosso último estudo falamos sobre a separação da alma e do corpo. E este assunto de perturbação espiritual está muito relacionado, né? Então, hoje aqui nós vamos tentar relembrar alguns conceitos e também nos aprofundar em outras reflexões acerca desse assunto. Na questão 163, Kardec pergunta: a alma tem consciência de si mesma imediatamente depois de deixar o corpo? E os espíritos nos respondem o seguinte: imediatamente não é bem o termo. A alma passa algum tempo em estado de perturbação. Bom, antes de nós falarmos sobre alguns relatos, alguns exemplos, é importante que a gente compreenda bem este termo e os conceitos que estão por trás desta perturbação espiritual, né? É necessário que a gente compreenda bem. No livro O Céu e o Inferno, na parte segunda, no capítulo 1, o passamento, né, este capítulo nós já trouxemos aqui em outros estudos, esse capítulo é muito importante, né, para a gente compreender esses conceitos, né, bem como, lá na parte segunda do Céu e o Inferno, compreender melhor também, né, os relatos que são trazidos ou que foram trazidos pelos próprios espíritos, né. Então, esse capítulo, o passamento, nos dá uma ideia geral e os conceitos necessários para compreender o que se passa com cada um daqueles espíritos que se manifestaram e que trouxeram o relato da sua própria situação como exemplos, né. Então, temos espíritos felizes, espíritos endurecidos, espíritos em condições medianas, né. Temos diversos relatos de espíritos em diversas condições, né? E aí, essas condições estão associadas àquilo que o espírito construiu dentro de si, se maior ou menor felicidade, né? Então, é muito importante, né, a gente compreender esses conceitos primeiro. Bom, no item número 6, Kardec nos traz o seguinte: na transição da vida corporal para a espiritual, produz-se ainda um outro fenômeno de importância capital, a perturbação. Nesse instante, a alma experimenta um torpor que paralisa momentaneamente as suas faculdades, neutralizando, ao menos em parte, as sensações. É como se disséssemos um estado de catalepsia, de modo que a alma quase nunca testemunha conscientemente o derradeiro suspiro. Dizemos quase nunca, porque há casos em que a alma pode contemplar conscientemente o desprendimento, como em breve veremos, né? É o caso de espíritos que apresentam um grau maior de desmaterialização, ou seja, espíritos que buscaram a sua elevação espiritual durante a sua encarnação, né, se desprendendo de coisas que são de cunho material para a satisfação dos seus objetos de interesse material, né, e que buscaram na sua encarnação se aproximar mais com coisas de cunho espiritual, ou seja, através do seu aprimoramento moral, da busca por conhecimentos edificantes, elevados, né, no desenvolvimento da sua inteligência, no desempenho do dever que lhe competia fazer com relação ao seu trabalho, que é importante para a sociedade, para si próprio, né, para os demais que ali o cercam. Então, esses espíritos que procuraram fazer o bem, né, que procuraram a sua espiritualização, que procuraram a melhoria da sua conduta moral, que procuraram realizar o dever ou concluir as tarefas que, como dever, foram atribuídas a ele, seja no trabalho, na família, enfim, esses espíritos conseguiram se desmaterializar durante a sua própria encarnação e nesse instante de passagem, né, ou seja, o passamento, eles têm, portanto, ou teriam uma condição mais favorável ao rápido desprendimento, né, ou uma rápida passagem. Como nós vimos, né, já estudamos isso e aqui vai ficar mais claro, estas condições, obviamente, que são particulares, né? Cada espírito, cada ser, cada um de nós vai ter este momento de passamento condizente com aquilo que o espírito conseguiu construir em si próprio, né? Então, vai depender de cada um de nós. Portanto, esse momento de perturbação vai ser mais ou menos longo, vai ser mais ou menos sofrível, de acordo com o grau de espiritualização que aquele espírito alcançou, né? Vamos continuar aqui. Então, Kardec continua. A perturbação pode, pois, ser considerada o estado normal no instante da morte e perdurável por tempo indeterminado, variando de algumas horas a alguns anos. À proporção que se liberta, a alma encontra-se numa situação comparável à de um homem que desperta de um profundo sono.
As ideias são confusas, vagas, incertas. A vista apenas distingue como que através de um nevoeiro, mas pouco a pouco se aclara, desperta-se-lhe a memória e o conhecimento de si mesmo. Bem diverso é, contudo, esse despertar. Calmo para uns, acorda-lhe sensações deliciosas. Tétrico, aterrador e ansioso para outros, é qual horrendo pesadelo. Então, né, acho que dá para a gente, e acho que Kardec tentou trazer essa ideia para nós também, né? É como se a gente estivesse despertando, né? Quando a gente acorda, né, no nosso dia a dia, né, tem dias que a gente se sente com uma dificuldade maior para recuperar, para recobrar a nossa lucidez, né? Acho que todo mundo já teve essa sensação. Tem alguns dias bem específicos que a gente demora um pouco mais para recuperar a nossa lucidez, parece que a gente está, né, voltando ainda ao nosso estado de consciência normal, né? E acho que ele tenta comparar, né, esta passagem ou os diferentes estados que podem ser apresentados a cada um de nós, né, como sendo esse despertar. Né? Então, para a gente ter uma ideia de como que isso seria, como a gente se sentiria, né, lá nesse passamento, seria mais ou menos como se fosse esse despertar. Para uns, vai ser como se estivesse saindo de um pesadelo, né? Para outros, vai ser calmo, vai ser tranquilo. Então, o que que define, ou na verdade, o que que influencia esse estado de perturbação? Nós já comentamos aqui, né, no começo desse estudo, mas vamos ver o que que Kardec também nos esclarece com base nos ensinamentos que foram trazidos pelos próprios espíritos. Bom, no item número 7 ele traz assim: o último alento quase nunca é doloroso, né, uma vez que ordinariamente, ou seja, né, normalmente, ocorre em momento de inconsciência, mas a alma sofre antes dele a desagregação da matéria, nos estertores da agonia e depois as angústias da perturbação. Demos-nos pressa em afirmar que esse estado não é geral, porquanto a intensidade e duração do sofrimento estão na razão direta da afinidade existente entre o corpo e o perispírito. E aqui a gente está falando das sensações que poderíamos experimentar quando passando, né, da existência corporal, ou seja, da vida no plano material, para ou retornando para a nossa pátria espiritual. Né? Então, a intensidade e a duração do sofrimento estão na razão direta da afinidade existente entre o corpo e perispírito. Isso também vai influenciar nesse estado de perturbação. Assim, continuando o texto, né? Assim, quanto maior for essa afinidade, tanto mais penosos e prolongados serão os esforços do espírito para desprender-se. Há pessoas nas quais a coesão é tão fraca que o desprendimento se opera por si mesmo, como que naturalmente. É como se um fruto maduro se desprendesse do seu caule, e é esse o caso das mortes calmas, de pacífico despertar. A causa principal da maior ou menor facilidade do desprendimento é o estado moral da alma. A afinidade entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria, que atinge o seu máximo no homem cujas preocupações dizem respeito exclusiva e unicamente à vida e gozos materiais. Ao contrário, nas almas puras, que antecipadamente se identificam com a vida espiritual, o apego é quase nulo. E desde que a lentidão e a dificuldade do desprendimento estão na razão do grau de pureza e desmaterialização do espírito, de nós somente depende o tornar fácil ou penoso, agradável ou doloroso esse desprendimento. Né? Então, lembrando que aqui nós estamos falando da separação, né? A gente está pegando alguns conceitos que foram, inclusive, estudados no item separação da alma e do corpo, mas que tem fundamentos, né, que ligam os dois, né? A separação da alma do corpo e a perturbação. Então, o estado de perturbação maior ou menor também vai ter uma relação como sendo proporcional, né, ao estado moral da alma. Quanto mais afinidade existe entre o corpo e a matéria, ou seja, o espírito que tentou, na sua existência corporal, a satisfação única e exclusivamente dos seus gozos materiais, né, da sua sensualidade, nesse aspecto, essa perturbação vai ser mais prolongada, porque o despreendimento do espírito e do corpo vai ser mais prolongado, vai ser mais doloroso. Né, no sentido de que essa intensidade e duração, né, vão ter maior predominância, ou vão acontecer com maior intensidade. Né? Bom, para terminar aqui nesse item número 9, né, vamos ler aqui e a gente completa então esse raciocínio. Tratando-se da morte natural, resultante da extinção das forças vitais por velhice ou doença, o desprendimento opera-se gradualmente. Nós já vimos isso, né? A alma não se desprende como se estivesse rompendo, né, a sua ligação com o corpo físico. Né? Esse desprendimento acontece de maneira gradual. Para o homem cuja alma se desmaterializou e cujos pensamentos se destacam das coisas terrenas, o desprendimento quase se completa antes da morte real. Isto é, ao passo que o corpo ainda tem vida orgânica, já o espírito penetra a vida espiritual.
apenas ligado por elo tão frágil que se rompe com a última pancada do coração. Nesta contingência, o espírito pode já ter recuperado a sua lucidez. É aí que entra a perturbação espiritual. Né? Nesta contingência, o espírito pode já ter recuperado a sua lucidez, de molde a tornar-se testemunha consciente da extinção da vida do corpo, considerando-se feliz por tê-lo deixado. Para esse, a perturbação é quase nula, ou antes, não passa de ligeiro sono calmo, do qual desperta com indivisível impressão de esperança e ventura. Então, para aqueles que buscaram, desde a sua vida existencial material, né, buscaram se aproximar mais com a vida espiritual, para esses a perturbação é quase nula, porque ele já tem uma visão, né, uma afinidade maior com o estado que o aguarda. Né? E esse estado, a gente sabe, é o estado que existe dentro da gente mesmo. Então, a gente pode já observar e fazer uma análise de nós mesmos para entender qual é esse estado que, no momento atual, nós conseguimos construir dentro da gente. Será que é um estado de paz? Será que é um estado de moralização, onde nós temos já retirados de nós todo o orgulho, toda a vaidade, todo o ciúme, toda a inveja, e que isso que nos traz a felicidade? Ou será que ainda a gente tem muitas coisas para apurar, né, ou melhorar, limpar de dentro de nós, né? Será que dentro de nós existe ainda essa tempestade de sentimentos que não nos traz ainda essa paz, essa tranquilidade, essa serenidade, né? Ou será que na verdade nós já conquistamos ela, né? Então é isso que a gente, eu acho que precisa pensar um pouquinho, né? E colocar os nossos esforços para conseguir esta paz, essa tranquilidade, essa calmaria, né? Esse amor dentro da gente que vai nos trazer essa felicidade. Porque a perturbação que nós vamos sentir, e esse desprendimento que nós vamos sentir, né, é com vistas aquilo que o espírito verdadeiramente é, não vai ser algo diferente daquilo que a gente é. E é essa que é a grande questão. Como que a gente se sente hoje? Se fosse hoje, como que a gente se sentiria? Qual seria o estado em que nós nos encontraríamos? Né? Qual que é essa tempestade existente em nós? Né? Como que esse mar está dentro da gente? Né? É um mar de tempestade, todo agitado, ou já é um mar tranquilo, né? Que está vivenciando toda aquela tranquilidade e aquela paz? Então, são coisas que a gente precisa pensar, né? E trabalhar para conseguir, né? Cada um tem o seu tempo, cada um tem o seu trabalho, cada um tem o seu caminho, e cabe a nós refletir no esforço que ainda nos compete a despender para trazer esta paz dentro de nós, né? Então, para terminar aqui, no homem materializado e sensual, contrário, portanto, ao exemplo que foi trazido anteriormente, né? E mais viveu do corpo que do espírito, e para o qual a vida espiritual nada significa, nem sequer lhe toca o pensamento, tudo contribui para estreitar os laços materiais. E quando a morte se aproxima, o desprendimento, conquanto se opere gradualmente também, demanda contínuos esforços. As convulsões da agonia são indícios da luta do espírito que às vezes procura romper os elos resistentes, e outras se agarra ao corpo do qual uma força irresistível arrebata com violência, molécula por molécula. E aí, né, essa perturbação, portanto, vai ser mais longa. Kardec ele deixa uma nota, né, no final deste item que é muito esclarecedora. Vale a pena a gente ler ela e estudar ela. Antes, porém, eu vou trazer essa questão 164 e aí a gente vai fazer essa nota final aqui para esclarecer esse assunto que a gente está tratando. Né? E a gente faz um segundo estudo depois para tratar da questão 165, né, que é uma questão muito importante. Né? O conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? Essa questão é muito importante, nós vamos trazer ela num segundo estudo. Então, vamos fazer aqui a 164 e a gente completa ali com o estudo do Kardec. A perturbação que se segue à separação da alma e do corpo é do mesmo grau e da mesma duração para todos os espíritos? Como nós já refletimos aqui, né? Não. Depende da elevação de cada um. Aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Enquanto o homem carnal, aquele cuja consciência ainda não está pura, guarda por muito mais tempo a impressão da matéria. Bom, aqui, para a gente ter algum relato, ter algum exemplo, eu trouxe como um relato aqui de um espírito feliz, né? Esse aqui do Van Durst, né? Antigo funcionário falecido em Antuérpia em 1863, aos 80 anos. Né? Ele está lá no livro Céu e Inferno, na parte 2ª. Né? Tem um capítulo que traz os relatos dos espíritos felizes. Vamos lá ler este relato.
Então, este relato aqui está no capítulo Espíritos Felizes, né? Aqui eu estou com o livro O Céu e o Inferno aberto aqui para a gente, né? Vamos ler o que esse espírito traz como relato da sua situação lá no plano espiritual. Nesse livro, no Céu e Inferno, né, tem vários outros relatos, muitos relatos. Né? Outros relatos a gente pode encontrar na série do André Luiz, por exemplo, né, onde ele mesmo relata esta condição dele, que está ali no livro Nosso Lar, né, ali no capítulo 1 mesmo, ele já começa a relatar, dar o relato da sua condição no momento em que ele desperta ali no plano espiritual. Aqui no nosso canal temos alguns estudos sobre o livro Nosso Lar, até o momento, apenas o capítulo 1. Então, lá no nosso canal tem, acho que 3 estudos sobre o capítulo número 1 do livro Nosso Lar, que também ajuda a gente a compreender. Mas vamos nos limitar aqui a este único relato aqui do Van Durst. Pouco depois do seu decesso, tendo um médio perguntado ao seu guia se poderia evocá-lo, responderam-lhe: este espírito lentamente se refaz da sua perturbação, e conquanto possa responder-vos imediatamente, muitas mágoas lhe custaria tal comunicação. Peço-vos espereis ainda uns 4 dias, pois até lá ele saberá das boas intenções manifestadas a seu respeito, e a elas corresponderá amistosa e gratamente. E aí Kardec coloca: decorridos os 4 dias, recebemos a comunicação seguinte. Então aí já vemos o próprio espírito Van Durst trazendo o seu relato. Meu amigo, bem leve na balança da eternidade foi o fardo da minha existência. E, no entanto, bem longe estou de ser feliz. E olha só, né, aqui a gente está falando de relatos de espíritos que já são considerados como sendo felizes, hein? Né? A minha condição, humilde e relativamente ditosa, é de quem não fez o mal, sem que por isso visasse a perfeição. E se pode haver pessoas felizes numa esfera limitada, eu sou desse número. O que sinto é não ter conhecido o que ora conheceis. Aqui ele está falando do Espiritismo. Porque a minha perturbação não se prolongaria por tanto tempo, seria menos dolorosa. E aqui a gente já está, portanto, fazendo inclusive um link, né, uma relação aqui com a próxima questão, que é aquela 165 que vamos fazer em outro estudo. De fato, ela foi grande, né, a perturbação dele. De fato, ela foi grande. Viver e não viver, estar rudemente preso ao corpo sem poder servir-se dele, ver os que nos foram caros, sentindo extinguir-se o pensamento que a eles nos prende, oh, que coisa horrível. Que momento cruel esse em que o aturdimento nos empolga e constrange, para desfazer-se em trevas logo após. Sentir tudo para estar um momento depois aniquilado. Está falando da morte dele aqui. Quer-se ter a consciência do seu eu sem encontrá-la. Não existir e sentir que existe. Isso aqui é o que ele está relatando como sendo a sua perturbação. Quer-se ter a consciência do seu eu sem encontrá-la. Não existir e sentir que existe. Olha só. Perturbação profunda. Depois, transcorrido um tempo incalculável de angústias contidas, sem forças para senti-las, depois, digo desse tempo que parece interminável, o renascimento gradual da vida, o despertar de uma nova aurora em outro mundo. Nada de corpo material nem de vida terrestre. Vida sim, mas imortal, é a vida do espírito. Não mais homens carnais, porém formas diáfanas, espíritos que deslizam, que surgem de todos os lados, que vos cercam e que não podeis abranger com a vista, porque é no infinito que flutuam. Ter ante si o espaço e poder franqueá-lo à vontade. Isso não é uma condição que todos os espíritos podem ter. Depende da elevação de cada um. Comunicar-se pelo pensamento com tudo que vos envolve. Que vida nova, meu amigo. Nova, brilhante e cheia de ventura, ou seja, de felicidade. Salve, ó, salve eternidade que me contens em teu seio. Adeus, terra que por tanto tempo me retiveste afastado do elemento natural da minha alma. Não, eu nada mais de ti queria, porque és a terra do exílio e a maior das felicidades que dispensas nada vale. Soubesse eu o que sabeis, e quão fácil e agradável me seria a iniciação na vida espiritual. Sim, porque saberia, antes de morrer, o que mais tarde somente deveria conhecer no momento da separação, de forma a desprender-me facilmente. Estais vós outros no caminho, porém, certificai-vos de que todo adiantamento é pouco. Dizei a meu filho, tantas vezes quantas bastem, para que se instrua e creia, porque do contrário a nossa separação continuará aqui. Olha que interessante, né? Que ele está falando. Para avisar, né, ou a chamar a atenção do filho dele, que permanece encarnado, né, para que ele se instrua, ou seja, nas coisas
que o iniciariam nesta vida espiritual. Obviamente, ele está se referindo aqui ao espiritismo, né? Porque, do contrário, se ele não o fizer, a separação deles continuará aqui, ou seja, no plano espiritual. No plano espiritual também, os diferentes espíritos vão encontrar aqueles que se afinam com cada um. Né? Ou seja, uns vão para mundos mais felizes, outros, né, que estão ainda em uma condição menos feliz vão passar por momentos mais ou menos dolorosos em regiões menos elevadas. Temos o caso, como já dissemos, do próprio André Luiz, que relata a sua condição ao despertar no mundo espiritual, né, em que lá nesse livro retrata, por exemplo, o umbral, que é uma região em que espíritos afins, que estão em determinado grau de sofrimento, se encontram, né, e ali no nosso lar tem as explicações, né, mas o que eu estou querendo dizer é que se existe essa diferença entre o grau de espiritualização que os diferentes espíritos alcançaram, ali também eles vão estar separados. Olha que interessante, né? Muito interessante essa parte aqui. Amigos, adeus a todos vós. Espero-vos e, enquanto estiverdes na terra, virei muitas vezes instruir-me convosco, visto como sei menos ainda que muitos dentre vós. Olha só, a humildade dele, né? Notai que ainda onde estou, sem velhice que me enfraqueça, nem entraves de qualquer espécie, aprenderei mais depressa e facilmente. Aqui se vive às claras, caminhando com desassombro, tendo ante os olhos horizontes tão belos que a gente se torna impaciente por abrangê-los. Adeus, deixo-vos a Deus. Olha que bonita, né? Bonito relato aqui do nosso irmão, que desencarnou em 1863. Esse relato, mais uma vez, está ali na parte segunda do livro O Céu e o Inferno, né, no capítulo que trata dos relatos dos espíritos felizes. Então, olha só que interessante, né? Voltando para a nossa questão, aquele que já está purificado se reconhece quase imediatamente, pois que se libertou da matéria antes que cessasse a vida do corpo. Né? Então, ali é um relato de um espírito feliz. E ele traz, né, a importância do conhecimento que o espiritismo poderia ter tido ainda, né, na sua condição ali, no momento em que ele passou para o plano espiritual. Né? Ali ele relata que ele não tinha esse conhecimento, mas que mesmo assim ele estava em uma condição feliz. Né? Tem uma parte aqui do livro Céu e Inferno, nesse capítulo número 1, né, é o item 14, se eu não me engano, que fala justamente disso. Né? Não é o espiritismo que vai trazer a salvação, não, não é isso. Né? É a prática do bem, é a procura pela sua espiritualização, dentre as diversas religiões, filosofias. Né? É isso que vai trazer uma influência maior ou menor nesse estado de perturbação. Então, nós podemos procurar os nossos meios de nos elevarmos de diferentes maneiras. Né? Inclusive, já vou até fazer aqui um parênteses com essa questão, apesar de nós tratarmos ela em um outro estudo. Mas olha só, o conhecimento do Espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação, que é o que o espírito ali, Van der relatou? Olha a resposta dos espíritos. Influência muito grande. Por isso que o espírito já antecipadamente compreendia a sua situação. Mas a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Olha só, a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exercem. Vejamos, né? O espírito Van der St, que a gente acabou de ler o relato, ele não tinha conhecimento do espiritismo, mas ele era um espírito feliz. Por quê? Né? Ele procurou ou ele alcançou uma paz, né, que era resultado do bem proceder, da prática do bem e da consciência pura, resultado das ações que ele cultivou durante a sua última existência. Né? Então vejamos, aqui o Espiritismo influencia muito, né? Porque o Espiritismo nos dá um conhecimento muito, muito grande. Porém, a prática do bem e a consciência pura são o que mais influência exerce. E a gente vai fazer um outro estudo sobre isso aqui, né? Sobre essa questão que é muito, muito importante. Mas é interessante a gente pensar sobre essa perturbação, que é um resultado do nosso próprio estado alcançado, né? Do nosso grau de purificação alcançado. Né? Muito interessante. Para terminar esse estudo, como nós falamos, vamos ver a nota de Kardec no final deste capítulo aqui. Vamos lá. Por ocasião da morte, tudo a princípio é confuso. De algum tempo precisa a alma para entrar no conhecimento de si mesma, ou seja, recuperar a lucidez. Ela se acha como que aturdida no estado de uma pessoa que despertou de profundo sono e procura orientar-se sobre a sua situação. A lucidez das ideias e a memória do passado lhe voltam à medida que se apaga a influência da matéria
que ela acaba de abandonar, e à medida que dissipa a espécie de névoa que lhes obscurece os pensamentos. Então, isso aqui está falando especificamente do momento em que o espírito está sob esse momento de perturbação espiritual, né? Muito variável o tempo que dura a perturbação que se segue à morte. Pode ser de algumas horas, como também de muitos meses e até de muitos anos. Aqueles que, desde quando ainda viviam na Terra, se identificaram com o estado futuro que os aguardava, são os em que menos longa é, porque esses compreendem imediatamente a posição em que se encontram. Aquela perturbação apresenta circunstâncias especiais, de acordo com os caracteres dos indivíduos e principalmente com o gênero da morte. Nos casos de morte violenta, por suicídio, suplício, acidente, apoplexia, ferimento, etc., o espírito fica surpreendido, espantado e não acredita estar morto. Obstinadamente sustenta que não o está. No entanto, vê o seu próprio corpo, reconhece que esse corpo é seu, mas não compreende e se acha separado dele. Acerca-se das pessoas a quem estima, fala-lhes e não percebe porque elas não o ouvem. Semelhante ilusão se prolonga até o completo desprendimento do perispírito, né? Ou seja, o desprendimento do perispírito do corpo. Só então o espírito se reconhece como tal e compreende que não mais pertence ao número dos vivos. E aqui ele mencionou, né, esses casos aqui porque é onde ah, as ligações entre o perispírito e o corpo físico podem ainda estar no auge das suas forças. Ou seja, aqui, nesse exemplo que ele acabou de dar, não se trata daquela morte natural, onde o esgotamento dos órgãos que vai acontecendo de maneira natural vai tornando ou vai já atuando nesse desprendimento gradual e natural, né? Então aqui ele está colocando essas outras situações, né? E aqui, continua. Este fenômeno se explica facilmente. Surpreendido de improviso pela morte, o espírito fica atordoado com a brusca mudança que nele se operou. Considera ainda a morte como sinônimo de destruição, de aniquilamento. Ora, porque pensa, vê, ouve, tem a sensação de não estar morto. Mas lhe aumenta a ilusão o fato de se ver como um corpo semelhante na forma ao precedente, mas cuja natureza etérea ainda não teve tempo de estudar. Julga-o sólido e compacto como o primeiro, e quando se lhe chama a atenção para esse ponto, admira-se de não poder palpá-lo. Esse fenômeno é análogo ao que ocorre com alguns sonâmbulos inexperientes que não creem em dormir. É que têm o sono por sinônimo de suspensão das faculdades. Ora, como pensam livremente e veem, julgam que não dormem. Certos espíritos revelam essa particularidade, se bem que a morte não lhes tenha sobrevindo inopinadamente. Todavia, sempre mais generalizada se apresenta essa particularidade entre os que, mesmo doentes, não pensavam em morrer. Observa-se, então, o singular espetáculo de um espírito assistir ao seu próprio enterramento, como se fora de um estranho, falando desse ato como de coisa que lhe não diz respeito, até o momento em que se compreende a verdade. E aqui, para terminar, a perturbação que se segue à morte nada tem de penosa para o homem de bem, que se conserva calmo, semelhante em tudo a que acompanha as fases de um tranquilo despertar. Para aquele cuja consciência ainda não está pura, a perturbação é cheia de ansiedade e angústias, que aumentam a proporção que ele da sua situação se compenetra, né? Então, a gente termina este estudo, né, e fica essa reflexão, né, para que a gente possa pensar um pouco, né, sobre o nosso atual estado. Eu acho que é um exercício que o Espiritismo, inclusive, nos auxilia a fazer, né, que é a busca ali por uma compreensão melhor do nosso próprio ser, né, no atual momento, né? Como diz Jesus, né? Ninguém sabe a hora e o momento e o local, né? Então, como a gente não sabe, então, se fosse hoje, como que a gente se encontraria lá do outro lado? Essa é uma questão muito profunda, porque entendendo e fazendo esse exercício, isso vai repercutir, ou seja, vai trazer uma consequência para os nossos atos de hoje, para aquilo que a gente busca hoje, para aquilo que nós damos valor hoje, né? Entendendo que esta condição futura que nos aguarda é o resultado daquilo que nós plantamos nessa nossa encarnação, né? Que é o que nós somos hoje. Então, essa compreensão, ela vai proporcionar, se nós quisermos, mudanças talvez muito radicais, se ainda nós não a fizemos. E é esse um dos propósitos do Espiritismo, de nos esclarecer, né, de aumentar a nossa compreensão, e isso aumentar a nossa fé, né, o nosso entendimento com relação à vida futura, à vida espiritual, que Jesus já havia nos trazido, né, nos dito a respeito, e que isso possa, portanto, repercutir de forma que nós possamos buscar o nosso aprimoramento espiritual, né? Agora, começar agora, se a gente ainda não começou. Então, essa reflexão que cada um de nós tem que fazer consigo mesmo, ela é muito importante, ela é muito relevante para o nosso dia a dia, né? Então, meus amigos, agradeço
por mais um estudo. Nós estivemos juntos aqui, fizemos boas reflexões, né? Lemos bastante coisa interessante aqui, né? Vou deixar esse material disponível para todo mundo. Agradeço pela paciência de ter ficado até aqui conosco nesse momento, né? Muito obrigado. Deus abençoe a todos, Jesus abençoe a todos e até o nosso próximo estudo, que vai ser a parte 2 desta questão sobre a perturbação espiritual. Até a próxima.